Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero, antes de tudo, agradecer ao Deus Trino e Todo-Poderoso, que, pela sua misericórdia, bondade, nos proporciona esse momento sublime de poder explanar a palavra do Senhor Jesus. A você que neste momento deparou-se com este vídeo, que esse mesmo possa lhe trazer algo que venha, na verdade, lhe ajudar a entender como Deus trabalha. Deus tem as suas maneiras de trabalhar e essa é uma forma que Deus está realmente usando muitos e muitos pastores e até a mim mesmo, para o evangelismo através da rede social. Nós vamos falar sobre crise, crise. Para onde olhar na hora da crise, irmãos? Para onde você deve olhar no momento da crise? Porque nós não sabemos a que hora chega essa crise. A crise ela chega sem avisar, ela não avisa dizendo, olha, mês fulano de tal eu estou por aí. Por isso se organize para não sofrer as consequências que eu vou causar ao chegar aí. A crise ela não avisa, ela dá os sinais. Esses sinais não é aviso, é um despertamento. Alguns podem até considerar como aviso, Aí veja bem, olha o que para onde Isaías olhou. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. Eu acho interessante aqui, Isaías dizer, e eu via o Senhor, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime monte. Aonde o Senhor estava? No monte. Foi para lá que, no momento da crise, depois da morte do rei Uzias, que Isaías olhou. Irmãos? E isso também, irmãos, serve para nós. No momento de crise, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Ele, Jesus. Porque Ele pode todas as coisas. Irmãos, quando você estiver passando por algum momento turbulento na sua vida, como um momento de crise, que é o tema aqui a ser tratado, que está sendo tratado, está sendo falado, o certo é você olhar para Jesus. Olhai para o monte, De onde me virá o socorro? De onde é que vem o teu socorro, irmãos? Nos momentos de tristeza, de amargura, de solidão, no momento em que você acha fraco, de onde vem o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do Senhor que vem, irmãos, o nosso socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Já pensou se Jesus não estivesse perto de Pedro, ou Pedro perto de Jesus? Quem iria socorrer Pedro? Quem iria estender as mãos para Pedro? E olha que Pedro estava passando por uma crise de falta de fé. Certo? É uma crise, irmão. Quando você perde a sua fé, irmãos, você está numa crise de falta de intimidade com Deus.
uma crise de credibilidade. Você não acredita mais em Deus. Mas mesmo assim, Deus se aproxima de você. Observe, irmão, que o texto diz que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, para o monte, nada ali acontecia, irmão. Mas quando ele tirou o olhar, irmãos, que olhou para os lados, que viu as grandes ondas do mar, ele teve medo e começou a se afundar, a naufragar. E Jesus foi lá e levantou ele. Crise, irmãos, é uma realidade inofirmável, tá, irmãos? Ela nos espreita por todos os lados. Temos crise, irmãos, não é só na alimentação. Tem crise no casamento, crise no seu estabelecimento, crise no seu trabalho, crise com relação aos seus amigos, certo? Existem vários tipos de crise. Mas não tem nenhuma dessas crises que Deus não possa solucionar. Agora mesmo o Brasil está passando por uma crise. Aliás, várias crises. Desemprego, tá certo? Por exemplo, essa pandemia, entendeu, irmãos? Fome, água em vários lugares. Então, é crises. Mas o Senhor está conosco. A nossa esperança e a nossa alegria é de termos a certeza que Deus está conosco. Ele não, jamais irá nos abandonar. Então veja bem, irmãos, ela nos amedronta com sua carranca. Irmãos, a crise chega repetidamente e nos afeta inevitavelmente. Estou dizendo, ela não avisa, inevitavelmente. Por exemplo, o vírus não avisou que vinha para o Brasil. Avisou? Não avisou. Ele não disse que iria causar o que ele causou e está causando. Ele avisou, irmãos? Não avisou. Está vendo aí, irmãos? A crise não avisa. Aí veja bem, irmãos. Muitas vezes não há como administrá-lo, essa crise. Porém, ela é sempre pedagoga. Isso quer dizer, ela sempre nos ensina alguma coisa. Ela sempre nos ensina alguma coisa. Não, a crise é uma encruzilhada. Você vai ter que decidir o que você deve fazer para poder sair da cruz, aliás, dessa crise. Pode tornar-se a estrada do triunfo ou a rota do fracasso. Na crise você tem que pensar bastante, porque a sua decisão pode lhe tornar num caminho do fracasso, tá certo? Ou numa estrada de triunfo. Então você tem realmente que prestar muito atenção, irmãos, tá? Muito atenção no momento de tomar a sua decisão na crise. Veja bem, irmãos, as grandes questões, irmãos, é para onde olhar no momento da crise. Essa é a grande questão. Para onde você deve olhar no momento da crise? Aí Isaías dá para você, tá certo? Algo que você precisa fazer. O profeta Isaías estava vivendo uma crise avassaladora, irmãos. Sua nação estava em luto. O rei Uzias estava morto, irmãos. E os ventos contrários da crise sopravam em fúria indômia, trazendo em suas asas, irmãos, a instabilidade pública ou política. Eles estavam passando, irmãos, por momentos difíceis, tá, irmãos? Difícil. Por exemplo, estabilidade política, econômica, moral e espiritual. Não era só uma crise, eram várias crises. Neste momento, foi que Isaías teve? Isaías teve a mais importante experiência da sua vida. O que aconteceu ao profeta? Ele teve uma experiência, irmãos. Primeiro,
Na crise, irmão, precisamos olhar para cima e não para baixo. Isaías entrou no santuário e viu Deus assentado no trono. Aonde foi que Isaías entrou? No santuário. Entrou lá e se ajoelhou e conversou com Deus. E de lá ele viu Deus assentado no seu trono. O rei de Judá estava morto, mas o rei dos reis estava no trono. E glória! Na crise, irmão, precisamos olhar para cima, olhar para Deus. Viu, irmãos? Olhar para cima, olhar para Deus. Ele está no trono, irmãos. Deus está no trono. E outra coisa, além de estar no trono, ele é soberano. Ele é santo. Diante dele, irmão, até os serafins cobrem o seu rosto. Há coisas, irmãos, as coisas na terra podem parecer fora de controle. Pode até parecer fora de controle. Mas Deus continua com as rédeas da história em suas onipotente mão. Viu? Deus está no comando, irmãos, escrevendo cada capítulo da história do nosso Brasil. Certo, irmãos? Quantas crises nos encurralaram na terra? Precisamos olhar para o céu. Quando os tronos da terra ficam vazios, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Precisamos saber que o trono de Deus, precisamos saber que o nosso Deus está no trono e reina soberano sobre tudo e todos. E glória. Segundo, irmão, na crise precisamos olhar ao redor. Tá, irmãos? Na crise precisamos olhar ao redor. Isaías viu a nação rendida ao pecado. Foi o que ele fez? A violência, irmãos, e a embriaguez havia tomado conta do povo. As cidades estavam sendo destruídas com sangue. Os vícios degradantes corroíam os valores morais do povo. O Brasil está aí quase com esse mesmo retrato, né, irmãos? Está pintando esse retrato aí, né? Que desavergonhadamente se entregava, vou ler isso aqui, irmãos, desavergonhadamente se entregava à imoralidade e a toda sorte de linguagem obscena. Isaías diagnóstica e descalabro moral em que a nação caída lamenta com um profundo ai. Irmão, ai é um gemido pesado. Os gemidos do profeta são ainda aos nossos lamentos. Ele gemia pela a lamentação do povo. A realidade à nossa volta não é diferente. Irmãos. Puxando agora para o tempo presente, a realidade aqui à nossa volta, irmãos, não é diferente. Os tempos mudaram, mas os homens não. Certo? Os homens não. A modernidade não aperfeiçoou o homem, tá certo? Moralmente. A modernidade não aperfeiçoa o homem. Quem pode aperfeiçoar o homem é somente Deus. Terceiro, irmãos, na crise precisamos olhar para dentro. Olha aí, irmãos. Isaías não viu apenas o pecado dos outros, mas também o seu próprio pecado. Isaías viu os seus pecados. Entendeu, irmãos? Seu pecado era o mesmo da nação. Lábios impuros, até ver o Senhor assentado no trono. Isaías viu apenas o pecado, né, da nação. Estava alarmado com a gravidade dos pecados que assolava o povo ao seu redor. Não, pecado é coisa do diabo mesmo, viu, irmãos? Te coloca mesmo lá no chão, pisa em cima de você, te massacra, te humilha, te domina, tá certo? Porém, ao contemplar a santidade de Deus, irmãos, viu também o seu pecado e soltou, da alma um grito alucinante. Ai de mim,
estou perdido. Olha a expressão de Isaías. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Eu sou homem de lábios impuros. Habito de um povo, no meio de um povo de impuros lábios. Observe, irmãos. Tão logo conheceu o seu pecado e recebeu também o perdão de Deus. A confissão colocou na estrada da restauração. Reconhecer e confessar. Não adianta você só reconhecer que é um pecador. Você precisa confessar que você é um pecador. Irmãos, muitos reconhecem que são pecadores, mas não confessam. Tem que se confessar. Tem um contraste aqui. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela reconheceu que Jesus tinha curado, mas ela precisava confessar. Precisava confessar. Precisava confessar. Irmãos. Quarta, observe. Na crise precisamos olhar para frente. Depois que Isaías foi purificado por Deus, ouviu uma voz. Recebeu seu chamado e colocou-se à disposição para atender ao comissionamento divino. Olha aí, irmãos. Atender. O mesmo Deus Santo que está no trono é o Deus que purifica o pecado. É o mesmo. É o mesmo Deus. Tá, irmão? O mesmo Deus da restauração também é o autor da comissão. Quer dizer, Deus restaurou, Deus comissionou, tá certo? Isaías foi enviado a um povo de duras civis, embora tenha sido profeta evangélico do Antigo Testamento, não viu resultado otimista do seu trabalho. Embora tenha descrito de forma clara o Messias que havia de vir, sua pregação não foi ouvida pelo povo. Vale ressaltar, entretanto, que o profeta não administra resultado. Não, nós pregamos a palavra, que administra o resultado é Deus. A mensagem de Deus é entregue com fidelidade, sempre cumpre a sua missão. Ela produz vida naqueles que atende e sentencia à morte aqueles que a rejeitam. Pessoas que querem ver resultados, irmãos. Eu quero ver o resultado da minha pregação no final do culto. Quero ver para amanhã eu poder dizer quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, para que eu possa contar em outra oportunidade para outro público que Deus fez através de mim. O que Deus fez está feito, irmãos. Se você conta para outro público, Deus não vai fazer o que Ele fez lá no público passado. Tá? No público passado. Porque Ele não faz uma coisa num lugar e no mesmo lugar Ele faz outra. Deus tem suas maneiras de trabalhar, tem milhões de maneiras de trabalhar. E nesse momento Deus está trabalhando na sua vida. Seja qual for o estado que você se encontra nesse momento, Deus está trabalhando na sua vida. Não sei qual é a crise que você está passando. Não sei se é no casamento, não sei se é lá no seu trabalho, não sei se é... Eu não sei qual é, irmãos. Eu só sei de uma coisa. Você deve fazer como Isaías fez. Entrou no tabernáculo, no lugar sagrado, e viu Deus assentado no seu trono. Para se ver Deus, irmãos, é preciso entrar no santuário, entrar e se ajoelhar e fechar os teus olhos carnais e conversar com Deus naquela intimidade que só você tem com Deus. E aí Deus vai falar com você. Deus vai purificar os teus lábios. Deus vai ordenar, vai te dar uma missão para evangelizar um povo de duras civis. Foi o que aconteceu com Isaías.
que nós possamos estar sempre prontos para fazer, para atender e fazer o ID do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a nação em nome de Jesus. E não esqueça que no finalzinho você pode se inscrever aí no meu canal, viu, irmãos? Se inscreva aí no meu canal, tá? E compartilhe, dá o seu like ou dislike. Eu estou começando agora, eu estou engatinhando, então eu preciso das orações dos irmãos. Amém, Jesus, e amém, Jesus.